E aí, tá assistindo na reprise? Bora lá. Hoje é a live de número 28, hein? Aquele 1% ao dia, 1% ao dia. E hoje a gente vai falar sobre o significado da leitura. Então bora lá que vai ser muito massa. Quero trazer aquele 1% de hoje, aquele 1% ao dia, aquele 1% melhor ao dia de hoje, sobre a questão da leitura, sobre o significado, sobre a maior dificuldade hoje que as pessoas têm. E a gente vai conversar um pouco sobre isso na live de hoje, tá? Quero mostrar pra você um significado diferente que a leitura pode trazer na sua vida. Bora lá. Já vou clicar aqui, ó. Oi, tudo bem? Caiu aqui a live. Voltamos. Bora lá. Bora lá que eu vou falar um pouquinho hoje. Já vou compartilhar aqui com as pessoas também. Que eu vou... Qual que é a ideia hoje? Hoje eu quero trazer o significado da leitura para você. Hoje eu fiz uma enquete, né, nos stories e lá saiu, as pessoas elas têm ainda 29%, quase 30% das pessoas que responderam lá, elas estão buscando essa questão da leitura ainda, sabe, de desenvolver esse hábito da leitura. 38% ainda tem dificuldade de ler todo dia, ainda não conseguiu ainda ajustar essa disciplina de ler todo dia. E aí, dentre as perguntas que eu coloquei lá, foi a falta de tempo, uma das maiores dificuldades, a dificuldade da consistência de ler todo dia e a parte de absorver. A parte de absorver o conteúdo foi o que mais saiu. Então hoje eu vou trazer para vocês um pouco do porquê dessa leitura com propósito. Se você entender o propósito por trás da leitura, com certeza você vai conseguir fazer com que esse hábito encaixe na sua vida. Você vai conseguir fazer com que você não tenha mais dificuldade de ler todos os dias. Você vai ficar um refém. Tô com vontade de espirrar. Você vai virar um refém da leitura, de ler todo santo dia. E você não vai mais justificar a falta de tempo, a consistência e a questão de absorver. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então aproveita aí para compartilhar com mais pessoas, que hoje a live de hoje é um pouco mais técnica, que é a questão do 1% ao dia com os livros, a questão de um propósito por trás da leitura, de uma leitura com propósito. Porque isso eu percebi que ainda as pessoas têm bastante dificuldade. As pessoas até querem, mas elas têm bastante dificuldade disso aí. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então deixa eu primeiro, na questão de as pessoas estarem buscando aquela vontade de ler, né? Então deixa eu trazer um pouco a minha visão da leitura que eu tenho. A leitura, tudo que você vai fazer na sua vida tem que ter um porquê. Independente do que seja, tem que ter um porquê. Tem que saber o princípio por trás daquilo ali. Que se você tem clareza do porquê que você está fazendo aquilo ali, tudo que você for fazer, você não vai ter mais desculpa de falta de tempo, de procrastinação. Então a primeira coisa é o porquê daquilo ali. E aí deixa eu trazer um pouco a visão que eu tenho sobre a leitura. Imagine assim, ó, eu tenho 36 anos. Vamos supor que eu tenha mais 36 anos pela vida. Que tô na metade da vida agora. Imagine se eu fosse... eu não teria tempo suficiente para testar todas as coisas que eu gostaria de testar na minha vida. Então vamos supor, hoje eu estou aqui vivendo, eu tenho dificuldade financeira, eu tenho dificuldade emocional, eu tenho dificuldade de relacionamento, eu tenho dificuldade de liderança, eu tenho um monte de dificuldades que são o conjunto de convicções, tudo aquilo ali que foi acontecendo comigo, e hoje eu tenho um monte de dificuldade, um monte de coisa aí. Eu não consigo me relacionar, eu tenho dificuldade de controlar minhas emoções, eu tenho muito medo, os meus sabotadores, eles estão todo tempo me sabotando, eu tenho problema com educação financeira, eu tenho problema com relacionamento, eu tenho um monte de coisa aí. E aí vamos lá. Eu não tenho todo o tempo do mundo para testar todas as ideias, todos os pontos de melhoria que eu gostaria de ter. O tempo suficiente para testar. Eu queria pegar lá e fazer um curso, me aprofundar no relacionamento, para melhorar meu relacionamento, minhas finanças, tudo isso aí. Então, o que eu percebo dentro do livro? O que eu percebo com o livro, com a leitura? E aí eu quero trazer para você essa visão do propósito da leitura. Vamos supor, eu separei aqui 4 livros aqui, ó. 4 livros. Tem um livro financeiro, um livro de mentalidade, um livro de liderança e um livro de hábitos.
Essas pessoas que estão aqui, esses autores, pensa assim, ó. O cara, ele tem, que nem o exemplo aqui do Robert Kiyosaki. O cara tem mais de, sei lá, 60 e poucos anos. Ele passou a vida inteira dele estudando sobre educação financeira. E o que ele fez? O que é um livro para mim? Aí o que ele fez? Ele foi lá, ele pegou todas as ideias da cabeça dele, todos os testes que ele fez, todos os erros e acertos que ele fez, tudo que ele testou ali, tá tudo na cabeça dele. E ele gerou resultado com tudo isso aí. E aí tudo tá na cabeça dele. E aí o que ele faz? Ele pega aquilo ali na cabeça dele, é um emaranhado de coisa, e ele vai lá e ele resume. Pum, ele resume. E aí ele combina essas ideias de uma forma mais prática para as pessoas entenderem. Toda a vida dele, todas as coisas que ele testou na vida dele, mais de, sei lá, 40 anos de teste, 50 anos de teste, ele vai lá, tá tudo na cabeça dele. Ele vai lá e tira da cabeça dele e fica um bolo assim, ó. E aí que ele fala, cara, eu preciso combinar tudo isso aqui de uma forma mais clara. E aí ele vai, ele começa a combinar, vai combinando, isso aqui não precisa, isso aqui precisa, isso aqui precisa, isso aqui precisa, isso aqui não precisa. Aí sobra um pouquinho assim, ó. Um pouquinho. Ali está o filé mignon de todas as coisas. Ali está o filé mignon de tudo que ele passou na vida dele. Aí o que ele faz? Ele pega tudo aquilo ali e transcreve em um livro. De 200 páginas, 300 páginas, não importa. Então, a vida inteira de um cara, ele resume tudo, o filé mignon de tudo aquilo ali, ele resume e transcreve num livro que passa por gerações. Isso eu falo de educação financeira, isso eu estou falando de mentalidade, isso eu estou falando de liderança, isso eu estou falando de hábito, isso eu estou falando de gestão do tempo, isso eu estou falando de como aprender marketing, isso eu estou falando de como criar comunidade, de como empreender, de como encontrar o seu propósito, de como mudar, ter uma inteligência emocional, de como lidar com seus medos, de como lidar com seus sabotadores. Tudo. A pessoa pega tudo que está na cabeça dela, tira para fora, combina de uma forma mais simplificada o filé mignon daquilo ali e coloca num livro. Aí eu vou lá, pego esse livro em um mês, vou dar um mês. Em um mês eu vou lá e estudo o que o cara estudou durante 15 anos, o que o cara estudou durante 20 anos, o que o cara estudou durante uma vida inteira. Todos os erros e todos os acertos, tudo que ele fez, ele coloca no livro. Pensa comigo. Eu teria 15, 20 anos para estudar sobre hábitos? Eu teria 15 anos para estudar sobre hábitos? 15 anos estudando hábito. 10 anos estudando sobre liderança. Mais 15 anos estudando sobre mentalidade. Já foi 15, 30, 40. Mais 40 anos estudando sobre finanças. 80 anos. Se eu fosse viver tudo que essas pessoas viveram, eu teria 80 anos e teria feito isso aqui, ó. Agora, o cara me entrega um livro, em um mês eu pego esse livro e pego o filé mignon de tudo que ele fez, principalmente os erros e os acertos. Ele me traz o que eu tenho que fazer para ter um resultado diferente. E ele me mostra todas as coisas que ele fez que não deu resultado. Ele me traz todas as coisas ali. Então você percebe o propósito da leitura hoje na vida de uma pessoa? Hoje a leitura é uma das coisas mais incríveis para o autoconhecimento. É uma das coisas mais incríveis para o autoconhecimento. Sabe por quê? Se você pegar a Bíblia, um dos primeiros livros que existiam, você pegar todos os conceitos que tem hoje nos livros, tudo vem do conceito do princípio da Bíblia. Pensa assim, ó, Napoleão Hill, um cara que já morreu. Imagine todas as obras que ele fez. Imagine se ele não tivesse feito essas obras. O que seria a questão da mentalidade das pessoas hoje? Todos os ensinamentos que ele traz. Então pensa assim, ó, o propósito por trás da leitura. Pensa que a leitura ela vai te fazer encurtar tempo na sua vida. Ó, Janilson colocou aí, sabe as palavras. Ó, os livros nos ajudam a encurtar o caminho. Pensa assim, um livro que eu leio é como se eu tivesse reduzindo 15 anos de testes e coisas que eu tenho que fazer na minha vida. Hoje, vou falar para vocês, eu estou chegando em quase 100 livros. Pouco. Porque eu demorei para criar esse hábito da leitura. E depois que eu entendi isso, tudo mudou. Depois que eu entendi que cada página que eu leio, cada livro que eu termino, eu imagino, eu economizei no mínimo 5 anos da minha vida. Eu economizei 4 anos da minha vida. Eu não vou falar nem de 10, nem de 20. Mas eu falo assim, cara, eu economizei aqui 5 anos da minha vida.
Às vezes você pode falar assim, cara, eu economizei 3 meses. 3 meses da sua vida já não é fundamental? Hoje, uma das coisas que as pessoas têm de mais escasso, uma das, não é a mais, uma das coisas que as pessoas têm de mais escasso, o que é? O tempo. Agora imagine você pegar o livro e estudar ali 12 livros durante um ano sobre assuntos diferenciados dentro das áreas da sua vida. Um livro de propósito, de mentalidade, de educação financeira, de liderança, de relacionamento. Você estudar isso aí, você está economizando 10 anos da sua vida. Economizando não, mas você está transformando 10 anos da sua vida diferentes. Então pensa assim, quando você fala assim, eu vou procrastinar a leitura desse livro, fala assim, cara, eu vou deixar, eu tô perdendo 3 meses da minha vida, eu tô perdendo 4 meses da minha vida, eu tô perdendo 5 meses da minha vida, então eu vou ler. Então uma das coisas fundamentais é isso, a questão da leitura. O que eu vejo a leitura, hoje como que eu vejo a leitura? Ela está me encurtando caminhos, Eu não teria todo o tempo do mundo para estudar tudo isso aí que as pessoas colocam nos livros, tá? Bora lá. Uma outra coisa, a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade de criar o hábito da leitura todos os dias. Eu vou deixar esse assunto mais para frente, mas a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade, eu tô buscando colocar esse hábito, mas estou com dificuldade. O que acontece? 2 coisas que os livros trazem para mim. 2 crenças. A primeira crença. Lembra que crença é um conjunto de convicções. Crença é a forma que eu enxergo o mundo. É o óculos que eu uso para me enxergar o mundo. Vamos lá. Crença. Primeira crença. Se eu estou lendo um livro e o livro fala que eu sou o protagonista da minha vida. Se eu leio um outro livro e fala que eu sou o cara que direciona os meus pensamentos. Se eu leio um outro livro e fala assim que eu sou o principal responsável pela minha jornada. Se eu leio outro livro, fala que o meu propósito de vida está em ser o capitão da embarcação. Se eu leio outro livro que fala que eu sou o único responsável por tudo que eu posso fazer na minha vida. Cara, o que isso está acontecendo dentro de mim? Está reforçando uma crença que eu já tenho. Está reforçando uma crença que eu já acredito. Se eu leio um livro e fala que eu sou o único responsável em gerar fonte de renda, se eu sou o único responsável por tudo que acontece na minha vida, que eu tenho que dominar os meus pensamentos e não eles dominarem a minha jornada, o que isso está me mostrando? Está me reforçando uma crença de que eu posso, eu consigo, eu sei quem eu sou, eu mereço. E tudo isso aí vai fazer com que essa crença vai reforçando cada dia mais, Então, cada livro que eu leio reforça uma crença que já existe em mim. E a segunda crença, qual que é a segunda crença? Se eu tenho uma visão do mundo, e aí eu leio um livro, e esse livro me traz uma visão diferente. Lembra que ninguém é dono da verdade? Não é a minha verdade, não é a sua verdade, ninguém tem a verdade absoluta. Cada um tem uma forma de ver o mundo, cada um tem a sua verdade. E eu tô aqui, eu tenho um conjunto de convicções, eu tenho um conjunto de crenças. E aí eu leio um livro e esse livro traz uma ideia diferente daquela que eu não imaginava. E aí eu começo a olhar com outros olhos, falo, cara, se esse cara tá falando, o cara tem tantos anos, aí se esse cara tá falando alguma coisa tem. E aí eu pego um outro livro que reforça a crença daquele primeiro livro que eu li. Eu falo, caraca, não é possível, será que só eu que tô vendo com outros olhos? Então pensa que o livro ele vai trazer 2 crenças. A primeira crença, ele vai trazer uma crença nova para você, e a segunda crença, ela vai fortalecer uma crença que já existe dentro de você. Então pensa assim, hoje as pessoas às vezes elas vão naqueles treinamentos de forte impacto emocional, certo? Dentro desses treinamentos de forte impacto emocional, você é colocado a cara lá e não tem volta. Ou você vai, ou você vai. Você é colocado de frente com a sua essência, você é colocado de frente com o seu eu interior. E você sai transformado de lá de dentro. Você sai totalmente transformado de lá de dentro. Só que o que acontece ao passar dos meses, se você não faz uma manutenção disso aí, ao passar dos meses você vai esquecer. O que o livro é? Vou trazer mais uma coisa que vai fortalecer aqui a questão de tipo, eu não consigo criar o hábito da leitura. Mais uma coisa aqui. O livro, ele serve para fazer a manutenção daquilo que você teve forte impacto emocional. Se você vai num treinamento de forte impacto emocional, você recebe um treinamento lá, você é colocado de cara a cara, você sai de lá motivado, querendo abraçar poste, fazendo um monte de coisa. Se você não continuar fazendo a manutenção daquilo ali vai se esfriar. É igual brasa longe da fogueira, vai se esfriar. Então perceba que o livro ele faz a manutenção do seu conhecimento. Ele faz a manutenção daquilo que você está aplicando todos os dias. Então perceba,
o que está por trás da leitura, o propósito que está por trás da leitura, tá? Então eu trouxe aqui algumas coisas para te ajudar a mudar essa palavra que você fala assim, eu estou tentando criar o hábito da leitura, mas eu não consigo. A partir de hoje você vai tirar essa palavra, eu estou tentando. Você vai colocar, eu vou conseguir. Você vai mudar essa palavra, eu estou tentando, pela palavra, eu vou conseguir. Essa palavra só vai existir no dicionário agora. Quem tenta não consegue. Quando você fala, eu vou tentar, você já está criando uma alternativa para o seu cérebro e tipo, pode ser que não dê certo. É cortar a ponte. Ou vai, tá? Então eu trouxe aqui para vocês algumas crenças, o propósito por trás da leitura, o que o livro pode significar na sua vida, tá? Beleza. Bora lá agora então que a gente vai falar para a parte mais assim, que as pessoas falam que tem dificuldade, tem dificuldade de ler todo santo dia. 3 coisas que vão envolver essa questão de ler todo santo dia. A primeira é a falta de tempo. E às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo. Ou às vezes a pessoa vai falar assim, você já viu aquelas objeções, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Todas elas viram para o mesmo lugar. Não é a falta de tempo, não é a falta de dinheiro, nada. É a falta de prioridade. É a falta da dor. Qual que é a dor que está pegando ali em você? Às vezes a leitura não é uma dor. Buscar o conhecimento não é uma dor forte para mim. E aí você vai falar assim, então como não é uma dor forte, então não vou dar prioridade para isso aí. Só que quando o bicho pega, você vai e faz. Então hoje não é a questão da falta de tempo que você tem para leitura. Mas hoje você está colocando o seu tempo, em outras prioridades e não na leitura. Só que aí uma das coisas que eu vou trazer para você aqui, o que é? A leitura, às vezes você fala assim, eu não consigo ter tempo, eu não consigo ter uma agenda, eu não consigo me programar. Às vezes falta você ler um livro sobre disciplina, falta você ler um livro sobre tríade do tempo, algum livro que vai te mostrar como gerenciar melhor o seu tempo. Então a questão é onde você está depositando o seu conhecimento. Então hoje você fala que não tem tempo, mas às vezes um livro hoje que você lê vai te ajudar a ter mais tempo. Então entenda que não é a falta de tempo, mas é a falta de prioridade naquilo que você faz. E aí eu vou dar algumas dicas para você aqui, que fala que não tem tempo. Eu não tenho tempo para ler. Não é possível que você não vá uma vez no banheiro fazer o número 2. Você vai gastar ali 10 minutos. 10 minutos você consegue ler 5 páginas. A questão aqui não é da intensidade, mas é da consistência. Para você criar o hábito da leitura, você tem que ter a consistência de fazer todos os dias. Depois que você cria a consistência de fazer todos os dias, você aumenta, você coloca intensidade. Então hoje você tem ali 10 minutos, você vai no banheiro. Tenho certeza que você gasta meia hora no mínimo de WhatsApp, de bobeira. Tenho certeza no mínimo que você gasta meia hora de bobeira no WhatsApp. Eu tenho certeza que você gasta no mínimo 1 hora de Instagram e Facebook, ou TikTok. No mínimo, tenho certeza disso. A média das pessoas que mexem em redes sociais é de 5 a 6 horas por dia. Elas abrem o aplicativo em média 80 vezes. Uma média. Só se você não tiver um telefone hoje na sua mão, você vai falar para mim que você não gasta isso. Mas hoje praticamente é impossível uma pessoa não ter um telefone na mão. E se tem o telefone na mão, mexe. Então não é a falta de tempo, é a falta de prioridade. Troca 20 minutos de WhatsApp, 20 minutos de Instagram, 20 minutos de Facebook por 20 minutos de leitura. Se você ler 20 minutos por dia, você vai ler em torno mais ou menos de umas 8, 9 páginas, dependendo de como for a sua leitura. 8, 9 páginas, em um mês você lê um livro, quase um livro de 250 páginas. Se você forçar um pouquinho, meia hora por dia, você lê um livro por mês. É você trocar hoje aonde você está colocando a prioridade. Então, primeira dica, tá? Primeira dica. Eu tenho certeza que você tem 10 minutos de banheiro todo dia aí para fazer o número 2. Em vez de você levar o telefone, você leva o livro. E mais 20 minutos você trocar de redes sociais. Vai dar meia hora por dia, você consegue ler um livro por mês. Meia hora por dia você consegue ler um livro por mês, tá bom? Então, primeira dica. Eu joguei para o meu cérebro. Leia por obrigação, até se tornar um hábito. Esse ano li 17 livros. Nossa, uou, que massa, que show. Que show, velho. Você sabia que hoje tem uma pesquisa
que 49% das pessoas não leem nenhum livro durante o ano e que 1% das pessoas hoje leem de 4 a mais livros por ano. A ideia aqui é mudar esse game, é mudar esse jogo. Eu estava pensando hoje, eu estava lendo o livro Tribos e veio na minha cabeça assim, cara, um propósito de vida seu é trazer a leitura com propósito na vida das pessoas e que futuramente essas pessoas elas possam, não só você, mas todas as pessoas possam criar um grupo, uma comunidade, uma tribo de pessoas que vão contribuir com livros para as crianças. Não sei, eu estava lendo um livro e veio na minha cabeça, cara, você precisa montar um projeto onde as pessoas ali, cada pessoa, sabe aquele negócio da doação? Vai doar um livro e esse livro vai para uma criança. E pode ser um livro de liderança, educação financeira, que vai mudar a mentalidade das pessoas, das crianças logo cedo. Eu falo assim, criança, né, 16, 17 anos. Vai para essa galera que está aí no 7ª série, 8ª série. O livro que você presentear, esse livro vai ser direcionado para essa molecada aí. Essa molecada já com 18 anos já tem uma mentalidade diferente, velho. Criançada com 18 anos já começar com ter o controle das emoções, saber liderar os seus comportamentos, ter propósito de vida, saber sobre educação financeira, mudar a mentalidade. Veio na minha cabeça hoje de manhã e, cara, eu não anotei e eu vou amadurecer esse projeto aí. Tá? A ideia é essa, tá? Não sei nem porque que eu falei aqui, mas falei. Uma outra coisa, consistência. Vamos lá, o que é a consistência? Consistência é você fazer todo dia, ler todo dia. Como que eu faço para ler todo santo dia? Como que você faz para ler todo santo dia? Perceba assim, ó, o hábito é um comportamento que eu tenho. Eu sou resultado dos meus hábitos. E o hábito é um comportamento. O que consiste um comportamento? Eu até fiz uma live já, não sei qual foi o número dela, que fala sobre comportamento. Comportamento é a motivação, é uma vertente de motivação, uma vertente de execução e uma curva de estímulo. Por esses três motivos você pode gerar esse comportamento de alguma coisa. Você quer gerar qualquer comportamento. Essas três coisas estão dentro desse comportamento. Motivação, execução, que é a capacidade, né? Capacidade e o estímulo. Às vezes é o estímulo. Às vezes você vai fazer um café e aí já vem o estímulo, que logo depois do café você vai ler. Então, quando o hábito do café você já tem instalado. Aí você quer instalar o hábito da leitura. Logo depois do café eu vou lá e instalo o hábito da leitura. Às vezes pode vir da motivação. Você está com a motivação no talo. Estou super motivado para ler. Vai lá e lê. Ou vem pela execução. O que é execução? Ela pode ser difícil ou fácil. Vamos lá, você está com a motivação lá em cima. Só que se sua motivação está lá em cima, sua execução pode ser difícil ou fácil, você vai fazer. Agora, o dia que você não está motivado, se sua execução for difícil, você não faz. Então, por que as pessoas não conseguem ter consistência em criar o hábito? Por quê? O que acontece? Minha motivação está no alto. Eu vou ler 30 páginas por dia. 30 páginas é difícil para quem está começando a ler. 30 páginas é difícil. Só que minha motivação está no alto. Uma segunda-feira eu vou bombar de ler. Beleza, você vai lá e lê. Só que na terça-feira você não está mais motivado. E aí o que acontece? Você já para de ler. E aí na quarta você já não lê mais. Aí você fala, putz, aí você já conta pro seu cérebro, tá vendo? Você não dá conta, você não consegue. E aí seu cérebro começa a falar, não consegue. Aí você desiste, você não faz. Eu tô falando do exemplo do hábito da leitura, mas é para tudo, tá? Exercício físico, parar de beber, fumar, tudo. Qualquer coisa que você for fazer. Então o que acontece? Dentro do comportamento, aonde a gente consegue ter pressão para mudar? Motivação não é todo dia que você está motivado. Então a motivação varia. Ela pode ser alta, pode ser baixa. Então não vamos considerar a motivação. O estímulo precisa ter um estímulo. Você vai fazer um café, é empilhamento de hábito que isso. Você vai fazer café, logo depois do café eu vou ler. Você vai fazer um exercício, logo depois do exercício eu vou ler. Eu vou levar igual escovar o dente. Eu levanto e já escovo o dente. É automático. Você já faz automático. Só que não é toda hora que você vai ter o estímulo. Vamos supor que você acorda de manhã num hotel e não tem café. E aí você não vai ler, porque não veio o estímulo. Então o estímulo, se você estiver fora do seu ambiente, é difícil. Aonde você consegue exercer pressão para ter consistência naquele comportamento? Na tarefa, difícil ou fácil? O que é difícil ou fácil? Se a tarefa for fácil, você faz. Eu quero fazer 100 abdominal.
é difícil fazer 100 abdominal no começo. Por que raios você não coloca para fazer depois que você vai no banheiro fazer 3 abdominal, fazer 5 abdominal? É fácil. Você entende que o hábito é mais... Qual que é a prioridade do hábito? É a consistência e não a intensidade. As pessoas querem correr 10 km, quer sair no primeiro dia correndo 5. Aí chega no outro dia, dor na perna, tá formigando, torceu o pé, dor nas costas, tá doendo em todo lugar. Aí não vai. Vai na academia. Vai lá, não, vou lá, supino, 50 kg de cada lado. Faz 4. Fica 3 meses com dor no ombro. Não é sobre intensidade, é sobre consistência. Vai lá, põe 10 kg de cada lado, faz lá 10 sessões. No outro dia, 10 kg de cada lado. No outro dia, 11 kg de cada lado. Na leitura, a mesma coisa. Motivação é variável. Tem dia que você está motivado, tem dia que você não está. E estímulo, se você estiver num ambiente diferente, não tem estímulo. Aonde você consegue pôr pressão? Na execução. Então pega aquilo ali e traz uma execução fácil. De que forma? Em vez de falar que eu vou ler um livro por semana, eu vou ler um livro por mês. Em vez de ler 30 páginas por dia, eu vou ler 5 páginas por dia. Eu vou ler 1 página por dia. Não interessa, é 1 página. Só que você vai ali uma semana, 1 página. Na outra semana, 3 páginas. Na outra semana, 5 páginas. E aí você vai aumentando. Daqui a pouco você está lendo um livro por semana. Foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu comigo. E para qualquer coisa que você for fazer. Pensa que hábito é consistência ao longo prazo. É consistência ao longo prazo. Não é ao curto prazo. É a longo prazo. Então eu falei sobre consistência, a pessoa falou sobre falta de tempo, já falei sobre consistência, acabei de dar uma dica aqui, começa 1 página, 2 páginas, 3 páginas. Sabe o que significa o flow da felicidade? As pessoas falam assim, o que é flow? O que é felicidade? Felicidade, flow, vive o estado de flow. Flow é você ter em uma vertente desafio, e numa vertente habilidade. Aí, você está lá, comecei a ler um livro. Aí você chega lá 1 semana, você está na primeira página, o que vai começar a acontecer? Você vai começar a cheirar tédio. Porque você não está tendo mais desafio. Você já desenvolveu capacidade. Só que você não tem mais desafio. Aí você começa a desenvolver desafio. E aí você vai se desafiando. E aí cada vez que você vai se desafiando, você vai aumentando esse estado de flow. Então uma das coisas que você pode fazer hoje é o quê? Na hora de criar o hábito é você desenvolver essa parte do flow, porque o desafio mais a capacidade que você está desenvolvendo, aquilo vai fazer cada vez mais você entrar nesse estado de flow. Cada vez mais entrar nesse estado de flow. Tá? E vamos para o terceiro ponto aqui. O terceiro ponto o que é? Absorver o conteúdo. As pessoas falam assim, eu não consigo absorver o conteúdo do livro. Ó, de verdade. Se eu soubesse o que isso aqui poderia gerar na sua vida, de verdade. Como que você pode absorver melhor o conteúdo do livro? Não adianta, a gente tem uma curva de esquecimento, a gente acaba esquecendo as coisas, a gente tem uma curva de esquecimento. E o que é essa curva de esquecimento? Tudo que a gente vai fazer, isso não é só para leitura, é para qualquer coisa que a gente estiver fazendo, a gente estudando, aprendendo qualquer coisa, tem uma curva de esquecimento. E essa curva, ao longo do tempo, é retenção e tempo. Ao longo do tempo, você começa a esquecer as coisas. Por isso que você tem que revisar. Por isso você tem que estar sempre revisando. Então aqui uma técnica que eu uso. A técnica dos 3 R's. Ré. Que técnica é essa? É você, depois que você lê um livro, você resume com as suas palavras. Quando você lê um livro, o livro está aqui. O livro ele não te passa nenhuma posição. O que você lê, você entendeu. Você vai pegar e vai resumir conforme você leu. Conforme você leu, você vai fazer um resumo desse conteúdo. Você pode fazer na capa. Eu fazia mapa mental à mão. Depois eu comecei a fazer na capa em branco do livro, porque quando eu abro o livro já vão os principais insights. Mas faz um resumo do que você entendeu. Do que você entendeu, você faz um resumo. É o primeiro Ré. O segundo é você revisar. No seu mês ou na sua semana, marca uma revisão daquele conteúdo. Quando você terminar de ler o livro, revisa o livro. Quando você estiver fazendo um resumo, aproveita para fazer uma revisão. Por quê? Todo mês você vai lá e vai pegar aquele papel que você fez o resumo daquele livro com as palavras, da forma que você entendeu. Você vai pegar aquele conteúdo e vai fazer uma revisão. Você vai... Lembra que eu falei sobre crença, da repetição?
cada vez que você começa a ler, ali você vai revisar aquele conteúdo, Então você vai ficar revisando. Ó, o Rodrigão tá craque aí, ó. É o hehehe. Cara, você vê o meu vídeo, você vê a minha aula que tá no curso Leitura com Propósito, você vai chorar de rir. A minha aula dessa técnica dos 3R. Tem até dancinha, velho, muito massa. Então, o segundo R, o que é? É você revisar. Quando você revisa, você está repetindo. Lembra? Repetindo. Chega uma hora que aquilo instala. Aquilo ali internaliza dentro de você. E o último R, qual que é o último R dos 3 R's aí? É o replicar. E o que é o replicar? Cara, ensina as outras pessoas. Você acabou de ler um trecho ali, uma página do livro, pega a sua esposa, seu marido, sua mãe, seu filho do lado, explica do jeito que você entendeu, explica. Quando você ensina, quando você está ensinando, você está aprendendo pela segunda vez. Isso eu aprendi com um cara que ele está aqui na live. Eu nem sei se ele está aqui ainda, mas ele apareceu aqui para mim. Ó. Em um treinamento, eu escutei esse cara falando isso. É o Toshiro. Ele falou assim, quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então, quando você está ensinando outras pessoas, e você não precisa ensinar exatamente o que está no livro, com as mesmas palavras e vírgulas, você tem que ensinar do jeito que você entendeu. Porque quando você ensina do jeito que você entendeu, aquilo ali, do jeito que você ensinou, está internalizado. E hoje, qual que é as coisas, como que você pode fazer isso? Você pode ensinar para o seu filho, você pode ensinar para sua esposa, você pode gerar uma reflexão com os amigos do trabalho. Eu li um negócio no livro lá, é assim, assim, assado, o que você acha? Debater as ideias. Quando você debate as ideias, começam a surgir novas ideias. Então, uma técnica para você absorver, técnica dos 3 R's. Hehehe. É até engraçado, é pra você dar risada mesmo. Hehehe. Resume, revisa e replica. Como que eu faço isso? Toda vez que eu vou ler um livro, eu vou lá e começo a resumir, começo a escrever os principais insights na capa do livro, desenho, faço bolinha, círculo, pego um pensamento junto. Depois, toda vez que eu termino de ler o capítulo, na hora que eu chego no dia seguinte que eu vou ler, eu vou lá e reviso o que eu li. E no final eu faço um resumão. E a cada 15 dias, a cada 20 dias eu pego e dou uma resumida ali. E eu replico. Como que eu replico? Vou ensinando. O que eu estou fazendo aqui hoje? Estou replicando o que eu aprendi. Nas livroaulas, eu replico o que eu aprendi. Então hoje, a questão da leitura não pode ser uma dificuldade, tem que ser um prazer. A leitura você tem que olhar para a leitura e falar assim, cara, depois que eu ler esses livros aqui, eu vou ser uma pessoa 1% melhor. Depois que eu leio um livro, eu falo, cara, como que esse livro aqui vai me ajudar a ser 1% melhor? Não é 10%, 20%. Mas é como que ele vai me ajudar a ser 1% melhor. Como que ele vai me ajudar a ser 1% melhor. Essa é a ideia. Então, hoje, o que eu queria trazer para você é responder nas caixinhas de perguntas, as enquetes que eu deixei lá, mas principalmente o quê? A leitura hoje, eu tenho certeza porque isso aconteceu comigo. Eu sou a prova viva disso. Eu sou um cara nascido numa família simples, interior de São Paulo. Comecei a trabalhar desde os 9 anos de idade. Cara, é um cara que já bateu muita cabeça, muitas coisas já aconteceram comigo, mas eu me vi na leitura hoje a transformação, eu vi a transformação. Eu acredito que a leitura, ela pode, se a pessoa estiver aberta para aquilo, ela pode transformar uma pessoa. E se ela pode transformar uma pessoa, ela pode transformar o mundo. Então eu vejo que o livro hoje, se ele pode mudar uma pessoa, transformar uma pessoa em 1% melhor, ela pode transformar esse mundo em 1% melhor. Agora imagine esse mundo sendo transformado por todas as pessoas sendo 1% melhor. Aonde isso ia acontecer? Aonde isso vai parar? Aonde isso vai parar? Então o que eu queria trazer para você hoje, naquele 1% ao dia, é o quê? Como que a leitura, o significado da leitura, como que você pode ter o significado da leitura diferente dentro de você? Se você assistiu essa live até agora, você vai sair daqui mexido. Você vai sair daqui com a intenção de ler todo santo dia. Lembra que eu falei? Não é sobre intensidade, mas é sobre você ter consistência de ler todos os dias e principalmente, não só uma leitura por ler, não só uma leitura sem propósito, mas uma leitura onde você vai pegar a informação que está no livro, você vai transformar ele dentro de você em autoconhecimento, em conhecimento, e você vai potencializar isso através do seu talento de uma forma que você vai contribuir e ajudar outras pessoas.
Então é você pegar uma informação de um livro, transformar em conhecimento dentro de você, internalizar isso aí e aplicar na sua vida e gerar resultado. Então essa é a ideia do significado por trás da leitura. A leitura com propósito que eu falo aqui. Então hoje, se você quiser adquirir, pegar esse hábito da leitura, e uma coisa eu vou falar aqui para você. Você pode falar assim para mim, tem várias pessoas hoje de sucesso que não leem. E realmente existem várias pessoas hoje de sucesso que leram ali 1, 2 livros. Mas uma coisa eu posso te garantir, todas as pessoas de propósito, de sucesso, que contribuem com o mundo, que querem fazer diferente, todas elas são leitores. E tem essa leitura com propósito dentro da vida delas. Todas elas leem e leem muito, tá? Então a ideia aqui é trazer para você esse significado diferente da leitura, tá bom? Galera, vocês curtiram? Caraca, tem um monte de comentário aqui, eu acabei parando aqui, velho. Deixa eu ver aqui. R. Barros, você é top. Tamo junto, irmão, tamo junto. A ideia aqui é contribuir. Show. Parabéns pela live, são muito boas. Que show. Aplica, cara, aplica. Live show. E ainda estamos no... Nossa, que show, Rodrigo, que massa. E ainda a gente tá no 28º dia. Cara, de verdade, o que eu vou trazer aqui pra vocês desses 100 dias aqui é um desafio pra mim também. É um desafio pra mim. Eu tô me desafiando. Sabe aquele negócio do flow? Eu tô me desafiando também. Mas a ideia aqui é descarregar tudo que tá dentro dessa cabecinha. E eu acho que vai faltar live ainda. Mas é descarregar tudo que tá aqui. Porque eu percebi que todo o conhecimento que a gente adquire, todas as coisas que a gente aprende na vida, todas as coisas que acontecem na vida da gente, nada vai ser sobre a gente, mas tudo vai ser sobre o outro. Tudo vai ser sobre o outro. Uma das coisas que eu aprendi nesses últimos meses, a questão do amor e amar as pessoas, independente das coisas que aconteçam, que nada é sobre mim, mas tudo é sobre o outro. Então, o conhecimento que eu passo aqui, mas você está replicando o que está no livro. Você está replicando lá o que está no livro. Não é sobre mim, não é sobre eu replicar, é sobre você entender. É sobre a outra pessoa. Então foi uma das coisas que mais fez sentido para mim, sabe? Nesse transbordo. Chegou uma hora que o coração tava muito pesado. E tinha que sair para algum lugar, velho. Tinha que sair para algum lugar. Sabe aquele negócio do pote? Chega uma hora transborda, tinha que sair para algum lugar. Eu quero trazer para vocês aqui esse 1% todos os dias. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho dificuldade de mudar, não consigo mudar, é difícil. Mas por quê? Tá focando no grande. Tá focando no grande. E você pode pegar hoje, a maioria das pessoas hoje que são grandes, elas começaram muito pequenas. Você pode ver, a maioria das histórias hoje, as pessoas fazem 15 anos, estão fazendo a mesma coisa, 20 anos a mesma coisa. Então não é sobre a intensidade, mas sobre a consistência e fazer todos os dias. Então eu quero trazer para vocês aqui aquele 1% ao dia. E como que você pode mudar através de 1% ao dia. Como que aquele pequeno ajuste todos os dias, lá na frente, vai trazer algo exponencial na sua vida, de verdade. Eu vejo isso como a lei da semeadura. Vou falar a última coisa aqui, vou embora. Vou falar sobre a lei da semeadura. É você estar semeando todos os dias. 1% ao dia é como se você estivesse semeando uma semente. Aprendi uma coisa nova, semeei uma semente. Plantei uma semente. Estou regando essa semente. E vai chegar uma hora que essa semente vai dar fruto. Só que acontece, de uma semente, a gente não tem noção de quantos frutos vai nascer daquela semente. Então aquele 1% ao dia é como se a gente estivesse semeando aquela primeira semente, e a segunda semente, a terceira semente. Lá na frente, essa semente vai germinar e vai dar vários frutos. E aí você vai começar a usufruir de todos esses frutos. Então aproveita o processo. Show, galera, que massa. Nossa, a live demorou hoje, hein? Mas foi top. Tem que ter muita disciplina para esse tanto de live. E eu tô em haver com uma live com vocês, que na verdade era para ser 29 hoje, mas teve aquele dia que parou todas as redes sociais, não funcionou, né? E eu tava pensando aqui hoje à tarde. Afinal, amanhã eu vou viajar e eu vou fazer essa live no domingo. Domingo eu vou fazer 2 lives. Eu vou fazer uma live pela manhã, bem especial para vocês. Se faltar live, já emenda com os 21. Ou vou fazer igual o Ítalo Marcilli lá.
Faz não sei quantos meses que ele tá fazendo live todo dia. Mas vamos pensar nesse projeto aí. Galera, que massa, que show. Beijão no coração de vocês. Uma ótima noite para todo mundo aí. Bem especial. Obrigado por todo mundo. Obrigado pela gratidão e pelo carinho aí, tá bom? E ó, se essa live foi legal, cara, foi uma live muito na prática, hein? Uma live muito na prática. Se fez sentido para vocês, compartilha com mais pessoas aí, tá? E também compartilha aí o perfil pra galera seguir, né? Dá uma olhada lá nos cursos que podem te ajudar também, Leitura com Propósito, o curso Leia Todo Santo Dia, o e-book lá de Educação Financeira que tem lá. Então, tudo aquele 1% que eu posso contribuir com vocês, tá bom? Galera, um beijão no coração de vocês, um abração para todo mundo aí, beijão no coração de vocês, uma ótima noite e a gente se vê amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal aqui, tá bom? Então vai lá, coloque em prática tudo que vocês aprenderam aqui, tá bom? Beijão no coração de vocês, valeu!